você ouve as pessoas, você presta atenção no que as pessoas estão lhe falando? Se você disse que sim, você tem certeza? E você interrompe as pessoas ou você deixa as pessoas falarem? Vamos refletir sobre isso? Meu nome é Fernanda Rocha, muito bem-vindos aqui no meu canal. Aqui começamos mais um Papo Neurônio, onde eu faço algumas provocações para a gente refletir sobre alguns assuntos, sempre com muito respeito. E hoje o tema é sobre a gente ouvir as pessoas. Vem comigo e vamos falar sobre esse assunto. Hoje é dia 27 de agosto. Sim, eu estou gravando em agosto, vídeo de outubro, porque eu sou dessas. Quem tá aqui no canal já há mais tempinho, já deve estar acostumado com isso. De eu gravar vídeos 1 mês, 2 meses antes. Sim, tô gravando o Papo Neurônio, inclusive com layout novo. Já tem alguns vídeos que eu tô gravando por aqui. Eu já tinha comentado para vocês aqui no canal que eu estaria gravando num ambiente melhorzinho, sim, onde eu tenho minha escrivaninha, onde eu tenho meus livros, onde eu chamo carinhosamente de meu escritório. A gente fez essa pequena reforminha, arrumamos essa parede aqui, especialmente para mim gravar vídeos aqui pro canal. Agora sim a janela tá na minha frente, não tenho sombras aqui do meu lado, mas também vai melhorar. Melhorou aqui o fundo, mas ainda vai melhorar outras coisas, tá bom? Tem mais melhorias aí pela frente. Então, vamos ao nosso papo neurônio. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente não se dá por conta que nós ficamos numa ansiedade para outra pessoa parar de falar e a gente falar junto? Muitas vezes a gente sabe que está fazendo isso, mas muitas outras vezes a gente faz sem perceber. Eu quero que tu reflita. Teve algum momento que você estava conversando com alguém e você estava com um ciricutico por dentro para querer falar? Ou você chegou a interromper essa pessoa para você falar? Seja alguma coisa que tivesse relação ou não. Eu vejo que as pessoas, sim, sempre teve pessoas que agiram assim, tá tudo bem. Mas parece que ultimamente tem tido mais. Eu ando percebendo isso. Eu já tive muitos momentos de eu estar com esse ciricutico, de alguém estar conversando, e às vezes eu quero compartilhar com aquela pessoa algo que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar uma ideia minha e a pessoa não para de falar. E quando para, a pessoa se tem um compromisso, tem que ir para casa, tem que tomar um banho, tem que fazer a janta, enfim. E às vezes a gente fica um pouco decepcionado, né? Porque a gente não foi ouvido. O ser humano tem disso, né? O ser humano tem uma necessidade muito forte de se comunicar. Nós somos seres sociais. A gente tem essa necessidade de falar. A gente tem essa necessidade de ser ouvido. E nem sempre a gente consegue ser ouvido. Porque a outra pessoa também tem a mesma necessidade. E em alguns casos a pessoa tá com o assunto acumulado. Tá com um monte de coisas que ela quer falar, que ela quer compartilhar e talvez ela não tenha conseguido falar com outras pessoas sobre isso. E do momento que você dá atenção para ela, ela quer falar com você, ela quer suprir essa necessidade. Só que às vezes você também quer suprir a sua necessidade e tá tudo bem. Então são pessoas com necessidades de falar, com necessidades de se comunicar. Então a gente precisa ter esse cuidado. Sim, é bom falar, é uma necessidade da gente. Tá tudo bem, nós somos seres humanos comunicáveis. A gente precisa dessa comunicação. Faz bem pra gente. É uma característica da nossa espécie.
Mas a gente não pode esquecer que não é só falar, né, gente? A gente também tem que escutar o outro. Assim como a gente quer falar e ser escutado, a gente também tem que escutar o outro. Claro que às vezes o outro não nota isso, né? A outra pessoa não percebe que ela precisa também nos escutar e acaba falando. Mas alguém nessa história precisa ter essa consciência da importância do ouvir. Mas ouvir também é bom. Também é bom. Muitas vezes a gente ouve coisas que precisava ouvir naquele dia. Ou a gente aprende alguma coisa com as pessoas. Alguém nos ensina algo, compartilha uma história, compartilha um conhecimento. E isso nos agrega de certa forma para a nossa vida. Ouvir é muito bom. A situação ideal seria que pessoas falassem um pouco, ouvissem um pouco, falassem um pouco, ter esse equilíbrio. Mas não é o caso. Mas alguém tem que ter esse discernimento de também ouvir. Falar, mas também ouvir. Porque o ouvir também faz parte de resolução de problemas. Quantos problemas do cotidiano seriam resolvidos ou nem teriam se transformado em problemas se a gente escutasse mais o outro? Se a gente prestasse atenção no que o outro está tentando nos comunicar. Nem sempre as pessoas conseguem nos comunicar da forma correta o que querem. Mas no instante que você escuta o outro, presta atenção no outro, você pode notar que ali está tendo uma necessidade que talvez você não esteja entendendo. Mas se você para escutar e percebe que tem uma necessidade, você pode perguntar assim, olha, eu estou sentindo que você está tendo uma necessidade, mas eu não estou conseguindo entender o que é. Você pode me explicar de outra maneira? Você pode me explicar melhor? Aí a pessoa fala. Mas você vai só chegar nesse ponto se você prestar atenção na outra pessoa, se você escutar. E se mesmo escutando você não entendeu, explique e diga que você está prestando atenção, sim, mas você não está conseguindo detectar o que aquela pessoa está precisando. E isso a gente faz pelo ouvir o outro. E não só o ouvir, né, gente? O olhar. Hoje em dia é tão comum pessoas estarem falando com nós aqui, ó. Para mim isso nem é conversa. Se eu estou conversando com alguém, agora vocês podem me xingar, né? Vai ser a turma que vai me xingar e a turma que vai me apoiar. Se eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa começa um celular aqui, eu paro de falar imediatamente, fico olhando para a pessoa. Porque isso também é questão de respeito, né, gente? Pode ir falando que eu estou prestando atenção. Não, pode ir escrevendo que eu espero você terminar de escrever ou ler a mensagem. O ouvir não é só aqui, mas também é observar com os olhos. Ver a expressão das pessoas. Ver a expressão facial de tristeza, decepção, alegria. E o ouvir é bom. A outra pessoa pode falar e não nos dar chance de falar. Mas você escutou. Você prestou atenção naquela pessoa. Aí se chega um horário do seu compromisso, você precisa sair. A pessoa diz assim, no fim eu nem te escutei. Dá vontade de largar um assim, pois é, né? Tu não parou de falar. Às vezes pode dar até vontade. Mas se aquela pessoa teve tanta necessidade em compartilhar coisas com nós, você percebe que aquela pessoa talvez não tenha tido pessoas para conversar com ela.
e que você pode ter feito o dia dela melhor só por ter escutado ela. Claro, é um caminho de mão dupla, né, gente? A gente tem a necessidade de falar, de ser escutado, e também a gente precisa ouvir os outros. Não é fácil, mas o ponto do Papo Neurônio de hoje é nós prestarmos atenção se a gente está prestando atenção no outro, se a gente está escutando o outro. A gente está escutando ou a gente está aqui, ó, só no celular? Pode falar, não pode contar a tua história que eu tô vendo aqui. Tô escutando. Será que a gente está escutando o outro? Ou será que a gente está vendo o outro falar e com o ciricutico dentro, assim, ai, tomara que pare de falar, porque eu preciso falar. E a pessoa mal terminou uma frase e a gente já sapeca e começa a despejar tudo. Quantas vezes pessoas nos falaram muitas coisas, mas a gente não ouviu nada. Porque pessoas nos contarem coisas, falarem com a gente é uma coisa. A gente escutar o que elas falaram é outra, totalmente diferente. Como é que está a sua escuta com as outras pessoas? Você está escutando o outro? Você está conseguindo ouvir o outro? Você está prestando atenção? Você está saindo do celular enquanto fala com a outra pessoa? Enquanto escuta outra pessoa? Você está tomando esses cuidados de respeitar, porque é uma questão de respeito. Claro que às vezes você está conversando com alguém e você recebe um telefonema importante de trabalho. Tá tudo bem. Pede licença, só um pouquinho, essa ligação eu preciso atender. Se distancia, responde, tenta ser breve e volta-se, por favor. Eu quero ouvir o final da história, continue o que você estava falando. Isso mostra tanto respeito pela outra pessoa e passa uma imagem tão boa da gente, que a gente respeita, que a gente leva em consideração o que o outro está falando. Eu sei que a gente tem essa necessidade de ser ouvido, mas a gente também precisa ouvir. E a gente está fazendo isso de fato nos dias atuais. Às vezes eu me paro, noto que eu fico no ciricutico para falar. Quando eu notei que eu estava assim, eu comecei a me policiar. Hoje, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, eu tenho isso. Quando a pessoa não dá folga, sabe, pra gente fazer um comentário ou responder, às vezes eu fico assim, mas eu queria comentar alguma coisa, eu queria compartilhar alguma coisa. Mas daí eu respiro assim, presta atenção no que a pessoa tá te contando. A pessoa pode estar contando uma coisa muito legal e a gente tá com tanta ansiedade de falar que nem nota. Hoje eu tô muito, gente, muito melhor em relação a isso. Eu consigo escutar as pessoas e eu estou me interessando pelas que elas têm para falar. Quantas vezes pessoas que a gente admira e a gente não tem essa paciência de escutar, né? A gente acaba não tendo essa paciência de escutar e aquela pessoa que a gente admira tanto tá falando com nós, mas a gente quer falar. A gente quer falar com aquela outra pessoa. E a gente deixa de aprender muitas coisas com aquela pessoa que a gente admira. Vamos nos interessar mais pela vida das pessoas. Não no sentido, gente, de fofoca. Por favor, isso não. É uma das coisas que eu mais tenho pavor na minha vida, que é fofoca. Mas no sentido de aprender com a vivência dos outros. Vamos nos interessar mais no sentido de, tem uma tiazinha ali, tem uma senhorinha conversando com a gente na parada do ônibus. Vamos procurar conhecer a vida daquela senhora, daquela tiazinha ali, daquele jovem. Muitos jovens gostam de conversar. Vamos fazer perguntas, vamos saber o que essas pessoas gostam.
Alguns casos, a pessoa pode gostar das mesmas coisas que nós. Teve um caso muito particular meu, que eu lembrei agora. Eu, por agora, estou estudando na UFSM e eu almoço uma vez na UFSM, no RU, Restaurante Universitário. Porém, eu estava indo num período, num horário que tinha muita gente, mais perto do meio-dia. E não tinha lugar para sentar, não tinha mesa liberada para mim sentar, mas eu sozinha, né, gente? As mesas normalmente são de 4 lugares. E tinha uma moça sentada sozinha e eu perguntei se eu poderia sentar com ela. Acontece muito assim, quando uma pessoa tá almoçando sozinha e daí não tem mais lugar para sentar, outra que também tá sozinha, pedir, né, licença, eu sempre peço, para sentar na mesma mesa, né? E assim eu sentei com essa moça. E a gente começou a conversar. Do nada. Do nada não, né? A gente tava na mesma mesa, mas a gente começou a conversar. A gente terminou o almoço junto. Nós saímos da Rio junto. E nós ficamos cerca de meia hora conversando ali no pátio, né, da UFSM, enfim, entre os prédios. E a conversa fluiu porque a gente chegou num ponto que as duas amam, que são animais. Eu não sei o nome dela. Eu não sei o curso que ela faz, mas a gente conversou tanto nesse dia, que entre o RU ali, o tempo que a gente ficou conversando no RU, depois lá fora, acho que deu até mais de meia hora, deu quase uma hora de conversa, quase meia hora. Foi tão bom, porque a gente encontrou um assunto em comum. Ela contou dos cachorrinhos dela, eu contei do meu cocker que eu tive, enfim, foi um pequeno alarme de carro. Foi uma conversa tão agradável, mas uma escutava a outra. As duas falavam e as duas se escutavam. E foi tão inesperado isso que aconteceu, foi uma coisa tão boa, tão alegre, né? No meio do dia, ali no intervalo do almoço, foi uma grata surpresa eu ter sentado junto, na mesma mesa de uma pessoa e que ia ter uma conversa tão legal. E foi uma experiência ótima. Então, é isso, gente, é sobre isso. Às vezes, você deixa de ter uma conversa super agradável e que às vezes vai até melhorar o seu dia. Às vezes, o seu dia tá meio assim nublado, aí você senta ali na parada do ônibus, ali meio cabisbaixo, daí tem outra pessoa ali do teu lado, às vezes a pessoa tenta puxar a conversa com você, você não tá muito afim, mas no sentido que você, no instante que você começa a escutar outra pessoa, aquela pessoa pode trazer um ânimo para sua vida, uma alegria no meio do seu dia. Então, escutar as pessoas pode ser tão bom, a gente pode aprender muitas coisas, a gente pode ter dicas sobre algo que a gente está vivendo, sobre algo que a gente queira comprar, sobre algo que a gente gostaria de fazer, sobre uma pessoa até, eu gostaria tanto de conseguir informações sobre tal assunto, e às vezes aquela pessoa ou conhece esse assunto, ou conhece alguém muito próximo dela, que está inserido nesse assunto e pode te indicar, pode te ajudar. Ouvir as pessoas é muito bom. Só que a gente tem uma pressa, a gente tem uma ansiedade que a gente tem que ser ouvido. Mas ouvir não. Vamos repensar sobre isso. Vamos repensar se a gente está só vendo as outras pessoas falarem com a gente ou se a gente está ouvindo essas pessoas. Vamos acalmar os ciricuticos internos e que nos dão aquela ansiedade de dizer assim, cala a boca que eu quero falar. Fica quieto que eu quero falar. Vamos acalmar esses ciricuticos aí que a gente tem. Vamos aprender a ouvir o outro com mais carinho, com atenção de verdade.
com interesse. Mas não interesse da fofoca, mas interesse em conhecer. Experiências novas, conhecimento de vidas, de jornada de outras pessoas que podem enriquecer a nossa vida. Então, o Papo Neurônio de hoje é para provocar essa reflexão sobre nós ouvirmos o outro. Será que a gente está ouvindo? E se a gente não estiver ouvindo, que esse Papo Neurônio ajude a gente corrigir comportamentos nossos. Se a gente está com aquela mania de outra pessoa estar falando com a gente e a gente aqui no celular, que esse Papo Neurônio sirva para a gente parar de fazer isso. A gente baixar o celular e ouvir de fato o outro. Que esse Papo Neurônio consiga te fazer pensar nesse assunto, que é o objetivo desse quadro. Papo Neurônio tem esse objetivo de nos ajudar a pensar sobre assuntos que na correria e na atuação do dia a dia a gente não para pensar. Então, está aí, convite sobre esse assunto. Você está escutando o outro? Você está no celular ou não? Se estiver no celular enquanto a pessoa estiver cortando contigo, pare, por favor. Isso é falta de respeito, gente. Ah, mas eu consigo escutá-lo todo. Ai, Fernanda, eu tô no celular, sim, mas eu consigo escutar outra pessoa. Alarme de carro pela sexta vez. Fernanda, mas eu consigo, é sério, eu tô no celular aqui, mas eu consigo escutar o que a outra pessoa tá falando. Tá tudo bem. Você pode conseguir escutar. Mas para outra pessoa fica estranho, né? Sabe? Que chato, eu tô falando, contando uma coisa e a pessoa tá ali no celular. O baixar o celular, guardar o celular, é uma questão de respeito, gente. Mostra interesse, a gente olhar para o rosto da outra pessoa, olhar nos olhos da pessoa, quando a pessoa está nos contando algo, é questão de respeito, de gentileza, de educação. Então, se a gente está com essa maniazinha aqui, vamos refletir sobre isso e tentar mudar esse nosso comportamento? Vamos refletir. Estou escutando o outro ou não? Então, me diga o que você achou desse Papo Neurônio. E, gente, surgiram temas para o Papo Neurônio, por favor. Se você tem alguma ideia aí de Papo Neurônio, coloque aqui nos comentários, que eu vou gravar. Quero gravar bastante Papo Neurônio, tem muitas coisinhas anotadas, mas, por favor, eu gostaria muito também da ajuda de vocês, para a gente fazer muitos vídeos desse quadro Papo Neurônio, que eu acredito que seja um quadro bem importante, principalmente nos dias atuais, onde todo mundo está tucanado, ninguém tem tempo para nada e nem para refletir sobre alguns assuntos. E o Papo Neurônio é para isso, certo? Então, fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Vamos aumentar esse canal aqui, vamos aumentar essa nossa comunidade. Indique esse vídeo aí para alguém que você acredita que precisa escutar sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Tchau!